como é que você vai solidificar essa matemática básica dentro de você? Como é que você vai solidificar isso? Aí você pode pensar assim, ó, por meio de exercícios, obviamente. Eu vou fazer exercícios, eu já te falei uma coisa que você tem que fazer, né? Deixar de usar a calculadora nas provas do Enem. Só que aí existem exercícios mais específicos para você solidificar sua matemática básica. E é aí que eu vejo muita gente boa errar. O que esse pessoal faz? Esse pessoal pega exercícios chamados exercícios de fixação. Como assim exercício de fixação? 3 mais 5 igual a 8, né? 3 mais 2 igual a 5. Isso vai te ajudar a solidificar na matemática básica? A solidificar a sua matemática básica? Vai sim, só que tem um problema. Esses exercícios não te preparam para o Enem. Esse tipo de exercício não te prepara para o Enem. Por quê? Quando você chegar na prova do Enem, você vai encontrar um texto gigante lá, com um monte de coisa para você ler, com informações para você separar. Por quê? Porque as questões do Enem são questões contextualizadas. Então você precisa aprender a interpretar. Aprender a interpretar é mais importante do que aprender os conceitos básicos da matemática. Porque se você não conseguir interpretar o que a questão está dizendo, sinto muito, você não vai conseguir entender nada, não vai conseguir acertar. Então o primeiro passo é aprender a interpretar. Então você precisa de exercícios adequados. E os exercícios adequados não são desse tipo, né? Exercícios que simplesmente te arma, aqueles exercícios que tem um monte de contas armadas, e aí você tem que sair fazendo lá no braço, aprendendo o processo. Por que é que você já não faz as duas coisas ao mesmo tempo? Já não pega um exercício que vai te preparar para as questões do Enem, ou seja, um exercício contextualizado, e também esse exercício ele trata da matemática básica, para que você consiga matar 2 coelhos com uma cajadada só. Esse é o objetivo. Esse é o ponto aqui. Então você tem que abandonar esse exercício de fixação que você sempre fez ao longo da sua vida, que lá no seu cursinho, que no terceiro no ensino médio te deram, aquela penca de exercício de fixação, e que você tem a sensação de estar sendo altamente produtivo quando faz listas e mais listas e mais listas de exercícios. Mas não, você não está se preparando para o Enem e você precisa de uma preparação específica para o Enem. Você não pode ter uma preparação que é genérica, para um vestibular genérica. Vou colocar um exemplo de questão contextualizada, mas que trate de conceitos básicos de matemática. Olha só, olha essa questãozinha aqui, ó. É uma questão de matemática básica, essa daqui, e ela está dizendo assim, considere o número de dedos de uma das mãos e o grupo das vogais do nosso alfabeto. Responda. Só antes de eu continuar fazendo essa questão, só queria falar que essas questões aqui eu tirei do livro do Castrucci, que é o livro do ensino fundamental lá, do 5º ano, da 5ª série, tá? Do ensino fundamental. Então, vamos lá. Considere o número de dedos. Número de dedos de uma das mãos. E o grupo das vogais do nosso alfabeto. Responda. Os 2 grupos têm a mesma quantidade de elementos? Olha só. O grupo de dedos. O número de dedos de uma das mãos. Quantos dedos eu tenho aqui? Eu tenho 5 dedos, né? Então, a primeira coisa que a questão está me perguntando na verdade, está me falando, né? Considerar o número de dedos de uma das mãos e o grupo das vogais de nosso alfabeto. E esses 2 grupos, obviamente, têm a mesma quantidade de elementos. 5 dedos, e quais são as 5 vogais? A, E, I, O, U. 5 vogais. 5 vogais e 5 dedos. Os 2 têm exatamente 5 elementos. Então vamos lá. A resposta a essa primeira pergunta é sim. Vou até responder aqui de vermelho para indicar que é a resposta. Sim. Agora, qual é o nome do símbolo que associamos à quantidade de elementos dos 2 grupos? Que símbolo é esse? Qual o nome e o símbolo? O nome que a gente associa à quantidade é 5. Então aqui, ó, para responder essa pergunta, seria 5. Primeira pergunta. E qual é o símbolo? É o símbolo do 5. O símbolo do 5 é esse símbolo aqui, ó. Tá? O símbolo dos números que a gente utiliza também são chamados de algarismos. Isso daqui é a base da base. Meu computador travou direto aí, deu ruim. Mas o que eu quero te dizer aqui é o seguinte. Você com uma questão contextualizada, por que contextualizada? Porque você vai ter que ler e interpretar ela.
Ele falou de números de dedos que você tem na mão, falou de vogais de um alfabeto. Você tem que lembrar que são 5 vogais, né? No seu alfabeto. Você não pode confundir vogal com consoante. E por incrível que pareça, até eu poderia ter confundido isso, as pessoas confundem. E quando você faz isso, esse tipo de questão, automaticamente você está se preparando para o que você vai encontrar lá no dia da prova do Enem. Porque também são questões contextualizadas que você vai ler, vai ter que interpretar e avançar. Isso foi só um exemplo. Vamos para outro exemplo aqui que eu quero dar para você. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó, esse exemplo aqui, ó. Quantos símbolos você usa para escrever o número natural 362? Antes, vamos lá. Vamos interpretar uma frase. Uma frase. Quantos símbolos você usa para escrever o número natural? O que é número natural? O número natural ele foi inventado para contar objetos, primeiramente, né, animais e pessoas. É para isso que foi inventado o número natural. Então, quais são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O menor número natural é 0. E o maior? O maior não dá para saber. É um número muito, muito grande. Não, não é esse. Ainda maior que esse. Então, olha só. Quantos símbolos você utiliza? Olha só, 3 símbolos eu utilizo. 3 símbolos. Quais são os 3 símbolos? O 3, o 6 e o 2. Para escrever o número 362, eu preciso de 3 símbolos. E esses símbolos são chamados de algarismos. Quantos algarismos a gente tem, que a gente utiliza na base decimal? São 10 algarismos, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. De 0 a 9 são os 10 algarismos, tá? Vamos para outra questãozinha aqui, olha só. Olha só, repare que agora eu estou colocando uma questão contextualizada que tem mais texto para você aqui. Então vamos ler esse texto aqui, olha só o que está dizendo. Ó. Uma empresa tem a matriz, que é a sede central, no Rio de Janeiro, e filiais em todos os estados brasileiros. Na matriz, olha só, trabalham 316 pessoas. E nas filiais trabalham 1.098 pessoas. Quantas pessoas trabalham nessa empresa? Então, olha só. Essa empresa ela é composta, primeiro, de uma matriz. Então, vou botar aqui de verde aqui e escrever matriz. Só que ela também tem várias filiais, né? Espalhadas, filiais em todos os estados brasileiros. Olha aqui, ó. Tem filial aqui, aqui, em várias outras filiais, essa matriz aqui, ó. Na matriz, eu tenho quantas pessoas trabalhando lá? Eu tenho 316 pessoas. 316 pessoas na matriz. Então, vou escrever, ó. 316 pessoas. E nas filiais? Somando todas essas filiais aqui, ó, eu tenho, trabalhando na empresa, 1.098 pessoas. Então, aqui, ó, 1.098 pessoas. E aí, a minha pergunta, na verdade, a pergunta da questão é: quantas pessoas trabalham nessa empresa? O que eu tenho que fazer aqui, ó? O que ele está me pedindo, eu vou circular de vermelho. Aqui, ó, é toda essa galera aqui, ó. Tanto matriz, mais filiais. O que eu tenho que fazer? Somar. Somar. Então, vamos efetuar essa soma aqui, ó. 1.098 mais 316. Fazendo essa soma aqui, ó. 8 mais 6 dá 14, vai 1. 9 mais 1, 10, mais 1, 11, vai 1. 3 mais 1, 4. E esse aqui baixa deu 1.414 pessoas. 1.414 pessoas. Repare que, ao ler essa questão, você está automaticamente treinando como se faz uma questão contextualizada. Só que agora, na próxima questão, eu vou te falar como é que eu faria se fosse uma questão do Enem. Tá? Eu não vou fazer uma questão do Enem. Eu vou falar como você tem que proceder se fosse uma questão do Enem. Como você deve proceder para treinar as questões contextualizadas. Então, olha aqui, ó. Olha o que acontece aqui. Vamos para essa questão.
Nas questões contextualizadas, você precisa começar pelo comando. O que é o comando? É o que a questão está te pedindo. Eu não comecei nas outras, mas aqui, ó, vou começar. Você precisa ir para o comando. Então vamos ver aqui o comando da questão. É o que a questão está pedindo, geralmente está na última frase. Olha aqui, ó. Em qual quilômetro dessa estrada está o ponto de destino desse automóvel? Então ele quer saber o ponto de destino. Qual é o objetivo de começar pelo comando da questão? De começar pelo que a questão pede? É que com isso na cabeça fica muito mais fácil de você separar informações. Fica muito mais fácil de você saber o que é importante do que não é importante. Separar o que é importante do que não é importante. Tá? E também, com isso na cabeça, você já vai, com o que você quer, com o que a questão quer na cabeça, você já vai estruturando logicamente o que você tem que fazer para chegar ao resultado da questão. Então vamos lá. Um automóvel passou pelo quilômetro 435 de uma rodovia. Ele ainda deverá percorrer 298 quilômetros até chegar ao seu destino. Em qual quilômetro dessa estrada está o ponto de destino? Então olha só o que acontece aqui, ó. Vou desenhar uma estradinha aqui. Essa é a estradinha, tá? E aí o que acontece? O que ele está me falando é o seguinte, ó, que esse automóvel, ele percorreu, deixa eu botar de verde aqui de novo, ó, ele percorreu 435 quilômetros. E aí ele parou aqui, ó, porque ele passou pelo quilômetro 435 da rodovia, né? Na verdade, não, ele não percorreu 435, eu falei errado, olha só. Olha aí, não interpreta errado, olha só. Ele passou pelo quilômetro 435. Então aqui é o quilômetro 435. Quilômetro 435. Só que ele ainda deve percorrer, depois desse quilômetro, ele ainda vai percorrer, agora sim, ó, 298 quilômetros. Então daqui até onde ele vai chegar, ele vai percorrer 298 quilômetros. E ele quer saber em que ponto de destino, qual o quilômetro da estrada que vai ser o ponto de destino desse automóvel. Aqui, ó. Então, olha só, ele passou pelo quilômetro 435, certo? E ele vai andar mais 298 quilômetros. Que ponto vai ser esse? Repare que eu preciso pegar esse 435 e somar mais 298. Por quê? Se ele andar mais 1 quilômetro, ele vai passar para o quilômetro 436, né? Depois que ele passar do 435. Andou mais 1, 436. Andou mais 2, 437. E assim sucessivamente. Se ele andar mais 298, para encontrar o quilômetro final, eu tenho que só somar. E é isso que eu vou fazer. Então vamos lá. Ó. O que eu tenho que fazer aqui é 435 mais 298. Vamos somar isso aqui, ó. 8 mais 5 dá 13, vai 1, 3 mais 1, 4, mais 9 dá 13, vai 1, de novo, 4 mais 1, 5, mais 2, 7. Então ele vai parar aqui, ó, no quilômetro 733. Essa é a minha resposta. Quilômetro 433, 733, certo? Então, olha só, qual é a moral da história aqui? O que eu quero falar para você? Que para você tirar mais de 700 pontos, principalmente você que está começando do zero, você precisa estruturar a sua base, principalmente lá em operações com números naturais. É por ali que você tem que começar. Não tem jeito, você não pode ir para assuntos mais complexos, tá? Senão você vai continuar cometendo os mesmos erros e tendo os mesmos resultados. Então, beleza, olha só. Olha, vamos ver tudo que a gente viu hoje aqui, ó. A gente começou falando que ainda dá tempo de você tirar mais de 700 pontos na prova de matemática do Enem. E que para você conseguir isso, você precisa principalmente controlar a sua ansiedade. Por quê? Porque você tem que acreditar no poder da consistência. Se você for consistente a partir de agora no que você está fazendo, você vai conseguir sim tirar mais de 700 pontos na prova de matemática, mesmo que você esteja partindo do mais absoluto zero. A gente viu também o seguinte, que você sente essa ansiedade porque talvez você esteja pressionado pelo seu terceiro ano, talvez você esteja pressionado pelo cursinho pré-vestibular que você está fazendo.
Por que isso acontece? Porque eles têm um cronograma para ser cumprido lá na cabeça deles, uma grade curricular, imposta pelo governo, pelo MEC, que é o Ministério da Educação e Cultura. Eles têm que seguir aquilo, eles querem com que você siga também. Só que você tem a sua realidade. Então você precisa controlar essa sua ansiedade e focar no agora e solidificar essa sua matemática básica. Por quê? Cada conteúdo depende do outro, isso a gente viu também. Então não adianta nada você ir lá para frente em conteúdos complexos se você não tem estruturado a sua base. Não adianta nada você ir para logaritmo sem ter visto antes função exponencial, ir para função exponencial sem ter visto antes potenciação, ir para potenciação sem ter visto antes multiplicação e divisão, que é o que a gente está falando aqui. Na matemática básica, é isso que é mais importante. A gente viu também que matemática básica, com certeza, é o assunto que mais cai na prova, mais de 50% da sua prova é de matemática básica, mas isso não significa que só com matemática básica você vai conseguir tirar mais de 700 pontos na prova de matemática do Enem. Por que isso acontece? Porque mesmo ela estando presente em quase todas as questões, a prova não é discursiva, a prova é múltipla escolha. Então, se você cometer um erro, vai errar tudo e não vai ser contado nada para você. Então, se você utilizar a matemática básica para chegar a um determinado ponto e não conseguir evoluir, você não vai conseguir acertar aquela questão e isso não vai ser computado para você. Então, você precisa de mais matemática básica, mas você precisa começar com a matemática básica para que você consiga evoluir. Certo? Foi tudo isso que a gente viu hoje e a gente também viu algumas questões contextualizadas. Aliás, é isso, para você começar a estudar, você precisa de questões contextualizadas que tratem dessa matemática básica. Porque se você fizer exercício por exercício, esses exercícios de fixação bobos, aí só de soma, só tem a soma. Some, aí 17 mais 24, 13 mais 15 e por aí vai. Isso não vai te fazer evoluir tanto como se você pegasse uma questão contextualizada, como eu mostrei aqui, questão que tem um texto para você interpretar e resolver. Porque é isso que te aproxima mais do que você vai encontrar na prova do Enem, é isso que vai fazer com que você tire mais de 700 pontos na prova de matemática do Enem. Certo?